Eu vou só repetir aqui que eu comecei a gravar agora, tá? Bom, então começando agora para quem está vendo a gravação, eu só pedi para o pessoal colocar no papel, você que está chegando agora, de 5 a 10 coisas que você pretende, que você quer muito realizar no ano de 2019. Conforme vocês forem terminando, é só dar um ok. Já terminei, Babi. Kátia terminou. Dançar um funk na rua. Não, né, mãe? O mais importante desse exercício é você pensar no que realmente é importante para você e não no que é importante para os outros. Esse é o momento de você pensar em você. Alguns até vão dizer, nossa, você é egoísta. Não, são seus sonhos, são seus objetivos, são suas metas. Ele pode estar relacionado a você e sua família, mas também pode ter algo relacionado apenas a você. Por favor, você não vai ver minha alta. Tá muito ruim ele aqui. Não, água nas calças, mija na calça. Aqui. E aí, mais alguém terminou? Lena, Kátia? Já terminei, Babi. Não, Lena, Kátia, Raquel terminou também? Pedro? Vamos segurar. O Alex, eu conheço ele, já está na página 547 aí. Esse ano eu vou comprar a Microsoft do Bill Gates. Nossa. Vou comprar o Facebook do Mark Zuckerberg. Mãe, esse vídeo toma eu também. Bom, então só repetindo enquanto o Alex está escrevendo, só para o pessoal entender. A primeira lei da inércia de Newton vai dizer que corpos em movimento tendem a continuar em movimento, enquanto corpos em repouso tendem a continuar em repouso. Esse é um principal ponto para você compreender por que algumas pessoas alcançam aquilo que elas querem e outras pessoas não alcançam. Se você fica parado esperando algo acontecer para você chegar no seu objetivo, entenda que nada vai acontecer. Você vai continuar em repouso. E uma coisa que é muito importante, os grandes inventores, os grandes homens da humanidade, quando eles tinham algo para realizar, eles não sabiam como eles iam fazer. Eles não tinham ideia de como realizar. Eles simplesmente iniciaram. Eles se colocaram em movimento. Quando o Ford quis lá inventar o carro, o motor V12, ele não sabia como ia fazer aquilo. Ele nem era engenheiro. Ele reuniu a equipe de engenheiros dele e todos os engenheiros dele falaram que aquilo era impossível, que ele não tinha como fazer aquilo. Mas, de alguma forma, ele acreditou naquilo. E sem saber como, ele conseguiu realizar. Mas ele não ficou parado esperando. Então, isso é muito importante. Se você quer chegar em algum lugar, eu quero comprar a minha casa, mas eu não faço ideia de como eu vou comprar. Nesse momento, eu estou empregado. Cara, se você quer comprar a sua casa, comece a se movimentar. E, de alguma maneira, as coisas vão aparecer. Você vai conseguir. Mas comece a se mover. Então, eu quero falar para vocês agora que é muito importante. Tá? Outra coisa que é muito importante gravarem, né? Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que estão aqui é cristão. Alguém não é cristão? Todo mundo é cristão? Legal. Existem pessoas que não são cristãs que estão no programa, mas também acreditam nisso. A palavra tem poder. Vocês já ouviram falar nisso?
Ou não, só dá um... Aí assim, tá bom. Já ouviu? Legal. Palavra tem poder. Né? Então, se a palavra tem poder, Não façam isso. você precisa entender uma coisa. O problema em relação às palavras não são as histórias, não são as desculpas que você conta para as pessoas. Sabe aquela coisa assim, cara, porque seu chefe pergunta para você, por que que você não conseguiu entregar aquilo no dia? Aí você fala, putz, cara, meu computador queimou. Mas a verdade a gente sabe que você enrolou pra caramba para fazer aquilo. Aí na semana de entregar, né, você ficou enrolando, na última hora o computador queimou. É. Então, entenda, o problema das palavras não são as histórias que você conta para as pessoas. O problema é quando você começa a acreditar nas desculpas que você conta para as pessoas a seu respeito. Sabe quando você não consegue fazer uma coisa, você tem que ficar inventando desculpas e justificativas para não assumir o erro? Porque isso é do ser humano, né? É muito difícil a gente se olhar no espelho e falar, cara, eu não tenho isso porque eu não estou fazendo aquilo. Então, entendam, o problema não são as desculpas que eu, Wagner, conto para vocês. O problema é quando eu passo a acreditar nas minhas desculpas. E o que isso quer dizer? Nós somos pessoas, a humanidade, ela vive de histórias, né? A história da Bíblia, a história do povo judeu, a história do povo egípcio, né? E qual que é a história que eu estou contando para mim mesmo? Qual é a história do Wagner que eu conto para mim mesmo? E aí eu passo a acreditar na história que eu conto para mim. Para ficar claro, se você começa a dizer para você e repetir que você não tem capacidade de realizar algo, você vai começar a acreditar nessa história. E quando você passa a acreditar nessa história, você se torna um incapaz. A pessoa tem muita vontade de falar em público, mas ela começa a repetir para ela e ela não consegue. E ao repetir isso várias vezes, o cérebro dela acaba assimilando esse padrão e ela não acredita nela mesma. Ela não acredita, ela não consegue acreditar nela mesma. E aí ela não consegue executar. Tá fazendo sentido? Tá sim, Wagner. Vocês querem fazer algum comentário em relação a isso até aqui? Não? Então, beleza. Então, falo para você agora. Olha para dentro de você nesse instante e pensa um pouquinho nas histórias que você repetiu para você sobre você mesmo. Sobre você mesma. Quais foram as histórias que você ficou repetindo para você sobre você? E aí, nesse momento, alguma já deve estar aparecendo na sua cabeça. E aí é bacana agora você olhar para a sua vida hoje, o estado que você se encontra hoje, e comparar a sua vida hoje com as histórias que você contou para você até hoje. Existe coerência a vida que você tem hoje com as histórias que você contou para você até hoje? Diz aí, sim ou não? Sim, muita. Legal. Lena? Oi? Existe coerência com as histórias que você contou para você até hoje, com a sua vida hoje, quando você compara todas as histórias que você contou para você ao longo da sua vida, com a sua vida hoje? Tem coerência? Sim. Alex? Legal. Pedro? Sim, muito. Legal. Raquel? Beleza? Tá certo. Então vamos lá. Pergunta: o que você quer para você no ano de 2019? O que você deseja no ano de 2019? E aí, a gente tem que estar atento. Cuidado
com as palavras, pois existem palavras sabotadoras. Quais são elas? Eu quero. Quando você diz eu quero, essa palavra ela já te leva ao processo de sabotagem. Eu quero, eu desejo, eu gostaria. Quando você diz eu quero, né, a PNL ela vai dizer o quê? Você está programando a sua mente a sempre querer. Ela sempre vai querer. Ah, eu quero um carro novo. Então, sempre você vai desejar o carro novo. E você já conquistou, porque você sempre vai ficar querendo. Ah, eu gostaria. Gostaria está no passado. Então, a gente precisa dizer qual é a palavra, entender qual é a palavra certa para o meu cérebro entrar em ação e me levar ao objetivo daquilo que eu desejo. Então, cuidado quando você fala eu quero, eu desejo, eu gostaria. Essa daí, cara, é passado, né? Então, atenção, o que eu vou fazer no ano de 2019? O que eu vou fazer nesse ano? Isso é muito importante, você assimilar isso. Tá? Então, por algum motivo, o nosso cérebro, ele não registra a palavra não. Ele não consegue assimilar essa palavra não. Por exemplo, eu não quero engordar. O que ele vai assimilar? O engordar. O engordar é mais forte que a palavra não. Então, ele registra o engordar. E o que ele faz? Ele vai achar maneiras para que eu engorde. Então, ele vai dar um jeito. Putz, o Wagner quer engordar. Ele não vai entender que eu não quero engordar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa que acontece muito, né? Muita gente, por exemplo, você vai sair de casa, aí você fala assim, eu não posso esquecer a carteira. Aí você vai levar um documento, eu não posso esquecer o documento de identidade. Aí o que acontece? Você esquece o documento de identidade. Já aconteceu com alguém aqui falar isso? Eu não quero tal coisa. Aí a coisa acontece. Já aconteceu com alguém? Sim. A mãe fala pro filho, filho, não esquece o guarda-chuva porque vai chover. O que acontece? Ele esquece o guarda-chuva. Esquece o guarda-chuva. Então, você tem que falar no positivo. Filho, leva o guarda-chuva. Filho, lembra de levar o guarda-chuva. Ele vai gravar a palavra lembra. É sempre associação, lembra e guarda-chuva. Agora, não esquece o guarda-chuva. Ele vai entender, esquece o guarda-chuva. É que nem quando a gente fala pro nosso filho, né? Filho, não sobe na cortina. O que ele entende? Sobe na cortina. Sobe na cortina. Sobe na cortina. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso cérebro é assim, como a gente não entende o funcionamento.